Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu ensino uma receita prática de cinnamon roll para fazer e mandar na lancheira ou não. Essa receita é super simples, só que ela pede aquele tipo de farinha para bolo que já vem com fermento, só que eu não tinha, então fiz a minha própria com fermento químico para bolo e sal. Lembrando que os ingredientes certinhos com as quantidades estão aqui embaixo no box de informações. Aí eu só misturei bem, mas já deixo adiantado que eu precisei de um pouco mais de farinha, tá, para fazer essa receita, tanto para polvilhar quanto para acertar o ponto da massa. O próximo ingrediente é iogurte grego, que se você não tiver, você pode deixar seu iogurte normal naquele coador de café, sabe, de papel, durante a noite na geladeira com o pote embaixo, aí ele vai coar, o soro vai descer e vai ficar um iogurte um pouco mais sólido, aí você pode usar para fazer essa receita. Eu sabia que eu teria que botar minha mão nessa massa em algum momento, mas antes disso eu acrescentei os outros dois ingredientes, que são 2 colheres de açúcar, pode ser qualquer açúcar que você tiver, e um pouquinho de baunilha, mas que também é opcional. Mexi o máximo possível para depois começar a mexer com a mão mesmo. Aí, como eu já falei aqui diversas vezes, o ponto da massa você vai conseguir chegar nele dependendo muito do clima, do tipo de farinha que você usar, sei lá, de como for seu iogurte. Então, eu tive que acrescentar quase uma xícara inteira de farinha a mais, mas aí eu não fiz essa mistureba, eu acrescentei a farinha de trigo normal direto, até chegar num ponto em que a massa não tivesse mais grudando na minha mão, porque eu tenho que abrir, né, essa massa pra enrolar de novo. O que sobrou dessa xícara inteira que eu joguei em cima, acabou sobrando no fundo da tigela, eu joguei aí em cima da mesa pra poder abrir com o rolo. Ficou perfeito o ponto da massa? Não, porque no finalzinho eu fui abrindo com cuidado, virando, tentando deixar não muito fino, mas pelo menos numa forma de retângulo, que eu acabei não chegando, mas enfim. Ela grudou um pouquinho no rolo no final, eu decidi parar, dar uma ajeitadinha e começar a rechear. E o recheio tradicional do cinnamon roll normalmente é uma quantidade generosa de manteiga em ponto de pomada, que você vai espalhando com a colher, e por cima você joga uma mistura de açúcar com canela. Eu, pra variar, esqueci de deixar a manteiga chegar nesse ponto, então eu derreti e passei com um pincelzinho, ficou pouca manteiga, mas não me incomoda muito porque você só precisa passar pro pó, né, da mistura de açúcar com canela grudar, então não tem muito mistério. E para fazer o recheio, eu peguei uma quantidade X de açúcar mascavo, tá aqui no box de informações. E também canela. A gente gosta de canela aqui, então eu botei um pouquinho mais, mas vai totalmente, né, do seu gosto. O ideal, não precisa botar muito recheio, mas que pelo menos cubra a massa inteira. Eu fui botando achando que dava pra espalhar com a colher depois, mas meio que, né, já foi sendo absorvido pela massa. E as bordinhas que ficaram sem, eu tirei pra jogar o açúcar por cima e assar do mesmo jeito. Só que não ficou um rolinho. Com as costas da faca, gente, não é com a lâmina, tá? Porque eu tô fazendo isso em cima da minha mesa. Eu tô dividindo esse retângulo em 6 tiras. A largura dessa tira vai ser a altura do rolinho. Eu vou enrolar um por um, porque essa massa tá tão mole que se eu for fazer o rolo inteiro pra depois cortar, eu tenho certeza que não ia dar certo. Então foi enrolando um por um e eu usei essa espátula, que é coringa, eu sempre uso aqui nos vídeos com vocês, pra me ajudar a meio que soltar da mesa e ir enrolando. Foi um pouco trabalhoso, mas deu super certo no final e eu garanti que todos eles ficassem bem redondinhos, porque às vezes quando você faz o rolo inteiro e corta, se você for cortar com uma faca e não com fio, ele meio que fica amassado. Tô falando isso porque na receita original se faz um triângulo da massa, coloca o recheio igual eu botei aí, só que a massa, como é numa textura de pão, você consegue enrolar como se fosse um rocambole, e aí as pessoas cortam com a faca, mas que pode amassar, como eu falei, ou cortam com um fio, e aí fica redondinho. Mas essa massa, ela é muito molinha, então eu tratei ela como se fosse uma massa sem glúten, entendeu? Raspando, tentando, indo com bastante calma, porque senão tava na cara que ela ia rasgar. E antes de levar no forno a 180 graus por 15 minutos, eu passei o resto da manteiga derretida que eu tinha por cima. A receita original do cinnamon roll, ela leva a farinha de trigo, leva fermento biológico, então ela precisa ser sovada, ela precisa crescer. É uma massa quase que de pão. Isso aí ficou mais um bolo, né? Porque levou fermento químico para bolo. Na minha cabeça, essa massa seria ótima para tentar fazer essa mesma receita, só que sem glúten. Coisa que eu tentei, isso aí era meia hora antes do almoço, então eu fiz de uma maneira muito descompromissada. Na versão sem glúten, eu só substituí a farinha de trigo pela mistura sem glúten da Char. Tentei fazer com a luva, não deu certo, então rapidamente passei para a mão. Botei um pouco menos de farinha, tá, para completar a textura. E aí eu usei 2 folhas de papel manteiga para poder abrir essa massa com o rolo e não grudar. Grudou? Grudou, mas consegui abrir. No final, consegui até achar um método para fazer os rolinhos. Eu raspo a fileira inteira, minha câmera parou de gravar, gente, mas eu raspo a fileira inteira da massa e na minha mão eu enrolo. Isso aí deu super certo. Infelizmente, por algum motivo que eu desconheço, na hora de passar os arquivos para o meu computador, esse especificamente que mostrava o resultado da massa sem glúten, ficou um arquivo de 8 minutos pouco parado, nem tinha 8 minutos para começar, e quando eu puxei da outra fonte, porque eu já tinha tirado ele, né, para o computador, sem ser puxado cartão de memória, ele simplesmente não abria. Então, vou ficar devendo pra vocês o resultado dessa receita aí, mas na frente eu volto com ela, tá? Só aviso assim, só faça a versão sem glúten se você tiver num ótimo dia. Se você tiver num dia ruim, isso aí pode ser o estopim, porque é um pouco chatinha. Mas dá pra fazer. Esse é o resultado da versão com glúten. E eu, por algum motivo, sempre que eu pego alguma coisa assada pra vocês, eu tento abrir na hora, ao invés de esperar esfriar. Então, eu tô tendo um pouco de dificuldade. Mas eu só queria mostrar que abre, ele desenrola todinho.
E a textura, por incrível que pareça, apesar de ser farinha com iogurte fermento químico, deu muito certo, ficou bem parecido. De lancheira, lancheira fake, eu montei com pipoca, o cinnamon roll e de fruta eu tô mandando morango. Se essa fosse uma lancheira de escola, eu mandaria ela facilmente, seria o cinnamon roll e a fruta para de manhã, e de tarde ela comeria a pipoca, que é um lanche mais curto antes de vir jantar. Como não é uma lancheira de verdade, porque eles ainda estão de férias, fechei e voltei para as crianças poderem comer, né? Eles comeram todos os pães que eu fiz, e o resto da fruta, e o resto da pipoca também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo.